Já imaginou como seria viver acreditando que a vida é uma sucessão de mentiras, onde apenas os mais cruéis saem vencedores? Isso não foi sempre a visão de Arthur Schopenhauer, mas sim uma conclusão que ele chegou com o tempo. No início, ele era como muitos de nós, cheio de esperanças e fé na razão. Porém, com o passar dos anos, ele começou a ver o mundo de uma forma bem diferente. Você já se sentiu decepcionado pela vida, como se tudo fosse um grande engano? Ou se perguntou por que muitas vezes os mais poderosos não são os mais justos? Schopenhauer também fez essas perguntas. Ele percebeu com o tempo que o poder não tem a ver com virtude e que os verdadeiros vencedores nem sempre são os mais nobres, mas sim aqueles que sabem usar a força e a astúcia a seu favor. A história de Schopenhauer é marcada por grandes sonhos e ambições, mas também por uma amarga realidade. Mesmo vindo de uma família de destaque, sua mãe era uma escritora famosa e seu pai um comerciante próspero. Ele logo se deparou com uma verdade dolorosa. O mundo, ao contrário do que ele imaginava, não recompensa os bons, mas sim os mais habilidosos e implacáveis. Agora que você já sabe como o poder e a moralidade podem moldar nossa visão de mundo, que tal refletir um pouco sobre os valores que você segue? Compartilhe nos comentários o que você acha sobre essa inversão de valores que Nietzsche descreveu. Vamos conversar sobre isso. A morte de seu pai, envolta em mistério, marcou um ponto de virada na vida de Schopenhauer. Seu pai, a quem ele tanto admirava, era um homem pragmático, que enxergava a vida sem as lentes do idealismo. A morte dele, que poderia ter sido um acidente ou algo mais, foi o primeiro golpe que a vida deu no jovem Schopenhauer, forçando-o a encarar a realidade nua e crua de sua filosofia. Já sua mãe, embora influente na sociedade e na literatura, se distanciou cada vez mais dele. Seu temperamento crítico e sombrio, contrastando com a visão romântica e idealista de sua mãe, resultou em um afastamento que se tornaria definitivo. E quando publicou sua obra mais importante, Schopenhauer esperava ser finalmente reconhecido e imortalizado na história. Mas a reação foi um silêncio absoluto, já que seu livro foi ofuscado pela popularidade de Hegel, um filósofo que ele desprezava e via como o símbolo do que havia de mais falso no mundo acadêmico. Mas, como era de se esperar, Schopenhauer não se calou. Desafiou Hegel de todas as formas, até tentando ofuscar sua popularidade ao agendar suas palestras no mesmo horário. No entanto, a realidade não foi como ele esperava. Enquanto Hegel atraía grandes multidões, as aulas de Schopenhauer ficaram vazias e sua obra continuou sem ser notada. Não foi o mérito de suas ideias que garantiu o sucesso de Hegel, mas sua astúcia em manobrar o jogo do poder. Schopenhauer, por outro lado, se viu relegado ao esquecimento. Foi na introspecção e no estudo das tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, que ele encontrou sua maior recompensa intelectual. Esses ensinamentos ajudaram-no a refinar sua visão da natureza humana. Ele passou a acreditar que o ser humano não é movido pela razão ou pela moralidade, mas por uma força irracional e cega que ele chamou de vontade de viver. Essa força não é compassiva nem generosa, é uma energia voraz, que busca apenas a sobrevivência e a dominação. Em sua filosofia, Schopenhauer revelou a ilusão do livre-arbítrio, afirmando que os homens não escolhem seus pensamentos conscientemente, mas são impulsionados por desejos e condicionamentos invisíveis. No jogo do poder, ele concluiu: os impiedosos vencem. A moralidade, a justiça, a compaixão, tudo isso se torna irrelevante quando se trata de conquistar e manter o poder. Os bons hesitam, se questionam, enquanto os impiedosos agem, manipulam e tomam o controle. Mas por que esse ciclo parece interminável? A razão é simples. A vontade de viver não é apenas cega, ela é também estratégica. Ela não se manifesta só como uma força bruta, mas se camufla, disfarçando-se de virtude, de cooperação, de necessidade.
Seu truque mais astuto é fazer com que até os mais impiedosos se vejam como justos, acreditando que seu poder é legítimo e que o sucesso alcançado vem do mérito e não da manipulação. Essa ilusão não está restrita apenas aos poderosos, mas permeia todos nós. Schopenhauer via as ações humanas não como reflexos de razão, mas como reações impulsivas e biológicas profundamente enraizadas. O desejo de dominar, de conquistar, de acumular riquezas não é uma escolha lógica, mas um instinto primitivo disfarçado de ambição e poder. A vontade de viver se mascara sob ideologias que nos fazem acreditar que nossas vitórias são justas, que nosso egoísmo tem uma razão de ser e que explorar os outros é parte do equilíbrio natural da vida. Por isso, a história se repete. Aqueles que chegam ao topo do poder, muitas vezes, se veem como escolhidos, como se fosse seu destino, enquanto os que são oprimidos acabam aceitando sua condição, como se não houvesse outra alternativa. Schopenhauer, porém, não defendia a submissão. Ele não sugeria que deveríamos buscar o poder de forma impiedosa, mas sim que deveríamos reconhecer a verdadeira natureza do jogo. O mundo não é regido por regras justas, mas pela força, pelo engano e pela manipulação. E quem não entender isso, estará sempre à mercê daqueles que dominam as regras do jogo. A história é um reflexo disso. Júlio César, por exemplo, prometeu liberdade ao povo, mas acabou destruindo a república para se tornar um imperador. Napoleão falou em liberdade, mas se fez imperador, recusando-se a submeter-se a qualquer autoridade. Esses homens não foram os mais justos ou os mais sábios. Foram, na verdade, os mais estratégicos, audaciosos e visionários. Esses líderes não enxergaram o mundo como deveria ser, mas como ele realmente é. O mais perturbador é o fato de que não foram ignorados, mas celebrados. Porque o poder não pertence aos justos, mas àqueles que sabem como obtê-lo. Schopenhauer percebeu uma verdade desconfortante. As pessoas não seguem os virtuosos, mas os fortes. E a história é ainda mais sombria. O problema não está apenas na ascensão de líderes impiedosos, mas na maneira como a sociedade os coloca no topo. Quem realmente escreve a história? Quem são os que moldam as narrativas que nos fazem ver o mundo de determinada forma? São os vitoriosos, os governantes, os que entenderam as regras do jogo. Júlio César não apenas tomou o poder, ele convenceu o povo de que ele era a salvação. Napoleão não conquistou a França com força, mas com carisma e manipulação, criando uma imagem de força que fez o povo clamar por seu domínio. O líder que emana autoridade, mesmo que corrupto, sempre terá seguidores. A psicologia social explica isso com clareza. A aparência de autoridade inspira submissão, e quem entende a mente humana pode manipular multidões com facilidade. As pessoas tendem a seguir aqueles que transmitem poder e segurança, mesmo quando sua moralidade é questionável. Essa é a ilusão mais cruel de todas. Muitas vezes, são justamente aqueles que mais sofrem sob o peso do poder que o sustentam, acreditando que a estabilidade oferecida por ele é algo que os beneficia. A história tem um padrão claro. Os franceses não apenas aceitaram Napoleão, eles o celebraram como um símbolo de glória e ordem. Os romanos não apenas toleraram César, mas o aclamaram como um redentor. Esse comportamento não é exclusivo do passado. Ainda hoje, vemos o mesmo fenômeno nas sociedades modernas, onde bilionários, políticos corruptos e executivos implacáveis são admirados e reverenciados. Não apesar de sua influência, mas precisamente por causa dela. A psicologia social explica isso, mostrando que muitos associam sucesso à competência, confundindo a dominação com grandeza. Isso cria um viés cognitivo, onde quem acumula poder e riqueza é visto como alguém digno de admiração, independentemente dos meios usados para alcançar o topo. Isso nos leva, Maritia, a uma realidade desconfortável.
O sistema em que vivemos favorece aqueles que dominam as regras do jogo, mas não necessariamente os mais morais. A história nos ensina que as estruturas de poder recompensam a manipulação estratégica e não a ética ou a justiça. Schopenhauer compreendeu que o poder não se baseia na moralidade, mas na percepção. Quando alguém deixa de acreditar que a justiça trará equilíbrio e começa a enxergar a dinâmica de poder de maneira mais realista, ele entende como o jogo realmente funciona. Então, o que devemos fazer com esse conhecimento? Schopenhauer não sugeria que buscássemos o poder ou nos entregássemos à competição social. Sua filosofia nos convida a ver a realidade sem ilusões. Ele acreditava que um homem sábio é aquele que não sofre por aquilo que está além de seu controle. Para ele, a única forma de escapar desse ciclo cruel era abandonar as ilusões, desistir da esperança de uma justiça que nunca viria e optar pela clareza em vez do auto-engano. Ele não ensinou como conquistar poder, ele ensinou como ser verdadeiramente livre, livre das expectativas, das falsas promessas e das ilusões que sustentam as estruturas sociais. Ao entender a essência do jogo, torna-se impossível ser manipulado. E nesse estado, quem não pode ser controlado é o único verdadeiramente livre. Nietzsche, no prefácio de sua obra A Genealogia da Moral, questiona se a bondade humana não seria, na verdade, um vestígio de decadência. Ele sugere que a moralidade pode ser uma armadilha, que nos impede de alcançar a grandeza e o poder que somos capazes de conquistar. Em vez de refletirmos sobre o que é considerado bom ou mal, absorvemos os julgamentos morais de nossa sociedade de maneira quase automática. Nietzsche argumenta que a moral predominante no Ocidente é antinatural, uma barreira que impede os homens de atingirem seu pleno potencial. A história, segundo Nietzsche, revela um padrão. Os indivíduos estratégicos sobem ao topo, enquanto aqueles que aderem rigidamente a princípios morais acabam ficando para trás. A moralidade, longe de ser uma virtude, pode ser o maior dos perigos. A lição que aprendemos desde cedo, que o bem sempre vence o mal e que a justiça triunfa, é uma crença encantadora, mas no fim das contas, não passa de um conto de fadas. Nietzsche desmascarou a ilusão da moralidade tradicional, chamando-a de moral dos escravos. Ele acreditava que, ao longo dos séculos, as dinâmicas de poder haviam sido moldadas por ideologias que restringem a força e a vitalidade humana. Um exemplo marcante desse fenômeno foi a ascensão do cristianismo no Império Romano. Enquanto Roma expandia seu domínio pela guerra e a assimilação cultural, o cristianismo trouxe uma visão radicalmente oposta, exaltando a humildade, o sofrimento e condenando o poder como uma fonte de corrupção. Com o tempo, essa nova moralidade não só ajudou a contribuir para a queda do império, mas também remodelou profundamente o pensamento ocidental. Nietzsche via esse movimento como uma estratégia dos fracos para subjugar os fortes, invertendo os valores, transformando a força em pecado e a fraqueza em virtude. Para Nietzsche, a luta real não é entre o bem e o mal, mas entre poder e fraqueza. Ele via a natureza como uma força que não sente culpa pela sua força e argumentava que, assim como os predadores na natureza não justificam suas ações, a seleção natural não recompensa a bondade, mas sim a capacidade de dominar e sobreviver. No mundo humano, o mesmo princípio se aplica. Prosperam aqueles que compreendem e exercem o poder, não os que negam a sua existência ou buscam ignorá-lo. Nietzsche introduziu o conceito de super-homem, um ser humano que transcende a moralidade tradicional e cria seus próprios valores, ao invés de seguir os impostos pela sociedade. O super-homem não está preso aos dogmas da moralidade herdada, mas é alguém que tem o poder de reverter os valores da sociedade. Em contraste, os últimos homens,
que são aqueles que se agarram cegamente à moralidade tradicional, preferem a segurança à liberdade, buscando conforto em vez de grandeza, e se resignam à mediocridade, disfarçando sua inércia como virtude. Esses últimos homens vivem em um estado de conformismo, com medo da liberdade e da ambição. Nietzsche não via o poder como algo negativo em si, mas como uma força neutra, que pode ser usada para criação ou destruição, dependendo de como é compreendido e aplicado. O super-homem não busca o poder para esmagar os outros, mas para moldar o mundo de acordo com seus próprios valores, rejeitando a moralidade imposta pela sociedade. Seu domínio não vem da crueldade, mas do entendimento de que rejeitar o poder é rejeitar a vida, pois ele é uma força essencial para a existência humana e a criação. Essa filosofia pode soar elitista e desagradável para muitos, mas Nietzsche nunca escreveu para as massas. Ele escreveu para o homem superior, aquele capaz de transcender a moralidade de rebanho e seguir seu próprio caminho, independentemente das convenções sociais. Nietzsche acreditava que, ao se libertar dessas amarras, o indivíduo poderia alcançar uma verdadeira grandeza. Ele não era otimista quanto ao futuro da humanidade, vendo a persistência da moralidade de rebanho como uma grande preocupação. Para Nietzsche, o problema não era a ascensão de líderes poderosos, mas o fato de que os fracos, ao invés de buscar melhorar o mundo, desejavam destruir aqueles que exerciam o poder, como uma compensação por suas próprias fraquezas. Como Schopenhauer já havia apontado, o homem, no fundo, é um animal selvagem, uma fera. E só o conhecemos domesticado, vivendo dentro das limitações de uma civilização que impõe restrições sobre nossa verdadeira natureza. A verdadeira liberdade e força, para Nietzsche, só podem ser alcançadas ao reconhecer e abraçar essa natureza primitiva, entendendo o poder não como algo a ser temido, mas como uma força vital que deve ser usada para criar e moldar o mundo ao nosso redor. Se você se sentiu desafiado por essa reflexão e quer continuar explorando essas ideias, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Juntos, podemos questionar e compreender o mundo de uma forma mais profunda. Até a próxima!